nós vamos passar a palavra para a professora Nita Freire, doutora em comunicação, viúva de Paulo Freire, mas por que não dizer uma grande educadora e um grande ser humano. Com a palavra, a professora Nita Freire. Muito obrigada pelo convite e por essa apresentação de minha pessoa tão carinhosa e com tantas honras para mim. Sempre me dediquei à educação. Meu pai já era educador, foi inclusive no colégio dele que Paulo Freire estudou. Eu continuei educadora. Aí eu só vou te dizer uma coisa, Diogo. Eu sou doutora em educação. E para honra minha, também já ganhei um título de doutora honoris causa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campo de Três Lagoas. Bem, então venho me dedicando, sobretudo nesses últimos anos, desde que Paulo morreu, a preservar a obra dele e difundir a obra dele. E para Paulo, em qualquer dos livros, em qualquer dos textos deles, nós vamos ver a sua afirmação pela vida, a beleza, a amorosidade, a importância da vida como capaz de participar, de transformar a sociedade. Uma sociedade como a nossa, que está atualmente sofrendo pressões políticas da pior espécie, entendimentos inimagináveis do que seja ganhar o âmbito econômico ou ganhar a vida através da preservação, nós temos que estar muito atentos para que nas escolas não se repita o que algumas autoridades, sobretudo as federais, estão querendo. Nós temos que... Veja o seguinte, em várias partes do mundo, nos lugares onde o cuidado social do contágio foi mais severo, está tendo menos casos. O Brasil teria condições de ter se desempenhado muito melhor. Nós temos um Serviço Único de Saúde, o SUS, que é um exemplo para o mundo todo. E, mesmo assim, não conseguimos driblar esse vírus atroz, perverso, que caiu sem a gente poder imaginar, caiu sobre todo o planeta Terra. Nós temos que amar a natureza, é essa destruição da natureza, e, portanto, a nossa destruição como um dos elementos da natureza que está em questão. É sobre isso que nós devemos discutir. É sobre isso que nós devemos acompanhar e preservar. Quer dizer, colocar as crianças em um contágio dentro da escola, na qual não pode haver um controle da professora, é impossível uma classe... Eles se abraçam, se beijam, se tocam o tempo todo. E não há professora que consiga controlar isso. Eu acho que o medo que os pais têm... Eu vou dizer, pela minha idade já bem avançada, eu estou há quase 5 meses sem sair de casa. Saí um dia, fui no Hospital das Clínicas tomar a vacina da gripe. E não mais, eu não desço, eu não saio daqui de casa, porque a gente não pode ter essa convivência social que é tão gostosa, que é tão amorosa, do beijo, do abraço, do visitar amigos e de ir a um cinema ou caminhar pela rua. Nada disso estamos podendo fazer agora. Quer dizer, expor crianças a um contato
sem limites, porque não há limites. As crianças pequenas, você não tem limites de controle. Então, é uma temeridade. Eu concordo com vocês, que já falaram, né, Donato, que é preciso que as escolas se organizem, se desinfetem, construam melhores equipamentos, reformem equipamentos para dar o bem-estar das crianças, para dar possibilidades de uma saúde plena daqueles que vão lá, com salas de merenda, sanitários, terraços de recreio em ordem, de acordo com o que é necessário para a condição digna das camadas, sobretudo na escola pública, a maioria das camadas populares. Então, é isso que nós precisamos, e não de corrermos atrás de um desenvolvimento econômico que não virá, porque as mortes, e cada vez mais que vão atingindo pessoas, mais necessário se faz gastar com essas pessoas pessoas, às vezes, sem nenhuma chance de recuperação. O que nós devemos preservar é a vida, a vida em condições de higiene, de saúde e de prazer de viver, que, por enquanto, tem que ser um confinamento dentro de casa e não nas escolas. Estou com vocês e espero que assim vocês consigam amanhã aprovar que esse segundo semestre de 2020 não seja perdido, como muitos acham, ele seja ganho na concretização do preparo para um ano de 2021, que pode recuperar o que foi perdido durante esse ano, porque as crianças do mundo inteiro perderam esse ano, não é? Então, vamos nos preparar para, em 2021, termos superado todas as dificuldades e todos os empecilhos, contando que não teremos mais o corona ou que teremos vacinas eficientes para propiciar novamente o abraço, o beijo, o amor e a amorosidade. Muito obrigada. Agora, professor Fernando Almeida, nosso querido professor Fernando Almeida, ex-secretário de Educação do município de São Paulo, grande professor, grande pedagogo e grande ser humano. Professor Fernando Almeida. Muito obrigado, Adriano, por esse elogio e essa valorização da vida da gente, na minha pessoa, mas esse elogio vale para todos que estão aqui presentes e aqueles que são vivos e precisam viver uma vida melhor ainda do que já viviam. Eu tive uma grande dificuldade de achar o lugar que eu entraria para dar uma contribuição depois de Nita Freire, depois de todas essas pessoas, e antes de todas as pessoas que já sei que vão se posicionar aqui de maneira também muito rica. Eu quero fazer um pequeno regresso à história, quer dizer, a humanidade já passou um monte de pandemias, já passou um monte de guerras, de cataclismos que, por exemplo, a peste negra em 1330 acabou com 1/3 da população da Europa, não é? E essas pandemias, essas dificuldades, não têm melhorado a vida das pessoas, nem geram uma solidariedade que só se ameaça no durante, mas é esquecida logo a fraternidade, que a vida volta ao normal. E, por exemplo, nessa peste de 1330, chamada peste negra, as famílias eram dizimadas, não havia mais trabalhador, com isso a mão de obra subiu, as terras ficaram desocupadas, porque não tinha quem ocupar, e a vida desses trabalhadores começou a melhorar, pelo salário e pela possibilidade de se alimentar melhor, viver melhor, ter uma cultura melhor. No entanto, logo depois, agora eu estou simplificando muito a história, mas o próprio rei
proibia que os salários se aumentassem. Dizia que ia para a cadeia quem pagasse mais do que o teto previsto num acordo dele com a nobreza. Então, para vocês verem como é que é difícil a perspectiva da saída. Nada promete melhorar muito se não houver uma grande luta da sociedade organizada em prol da democracia, da divisão melhor das riquezas, da igualdade todas que nós queremos ter. Então, o trabalho da educação, ele não está só em ensinar as coisas que os alunos precisam, é fundamental que aprendam, mas o trabalho da educação está em fazer esse recado para a sociedade toda, que nós estamos preocupados com uma atividade, um currículo de longo prazo que restaure a civilização, como dizia o Adriano, né, que restaure a possibilidade de a gente controlar os desmandos contra a natureza, como dizia a Anitta. Assim, ou seja, a escola tem uma tarefa muito superior e transcende muito um semestre letivo. Ela tem uma função civilizatória que vai muito para além. As crianças continuam aprendendo, continuam tendo vivências afetivas e vivências intelectuais que as permitirá, em pouco tempo, retomar tudo. Vocês sabem, que hoje, em Paraisópolis, nós temos, das escolas públicas que estão lá, todas estão tomadas para ser centro de acolhimento aos pacientes de Covid. Como é que essas crianças vão voltar? Lá, em vez de cadeira, tem camas, né, de atendimento. Então, isso é civilizatório, isso é educativo muito mais para as crianças do que aquilo que significaria eles aprenderem os conteúdos importantes do conhecimento escolar. Então, para terminar a minha fala aqui, eu preparei uma coisa, estou falando algo muito diferente, mas para dizer o seguinte: as crianças de Paraisópolis estão produzindo vídeos hoje das escolas públicas para enviar como votos daqueles que estão lá internados no seu lugar, dizendo: eu adoro a minha escola, mas estou muito feliz que elas estejam sendo usadas por vocês, que são mais importantes do que o meu conhecimento nesse momento. Para mim, essa é a grande mensagem que os jovens da escola estão dando com relação à importância da escola como processo de humanização. É isso que eu teria que dizer. E, portanto, sou contra a retomada esse ano das atividades escolares. Então, agora vamos passar para o professor Antônio Carlos Madeira de Arruda, diretor executivo do Hospital Menino Jesus. Boa noite a todas e todos. É um prazer muito grande estar reunido com vocês. Agradeço ao Adriano, que me fez o convite para estar participando dessa mesa. E eu vou dar alguns dados para vocês e reforçar um pouquinho o que falou o Gonçalo, o que falou o Donato. No Menino Jesus, hospital que eu dirijo já há bastante tempo, nós atendemos desde fevereiro, quando começou a pandemia até hoje, 64 casos de crianças com Covid. O Menino Jesus atende crianças de 0 a 18 anos. Nós temos uma faixa pediátrica estendida, vamos dizer assim, que nós atendemos até os 18 anos. Tivemos 64 casos. Desses 64 casos, 41 deles foram tratados em casa, não requereram internação. E 23 foram internados. Todas essas 23 crianças que foram internadas foram tratadas e estão curadas. Todas elas já saíram do hospital, já tiveram alta. Então, o que mostra para nós, 64, nesse universo que nós estamos vivendo, nessa situação dramática que nós estamos vivendo, representa um número até relativamente pequeno, do ponto de vista do comprometimento da população infantil, como disse o Gonçalo. A grande questão que apresenta para nós é realmente a transmissão que essas crianças proporcionam para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas com quem elas convivem, em função de levar a infecção de uma pessoa para outra e serem vetores da infecção, preocupa muito mais do que a própria gravidade do quadro que elas apresentam.
Agora, nós estamos vivendo também, como disse o Gonçalo, uma situação absolutamente nova para a gente lá no Hospital Menino Jesus, que é a baixa frequência aos pronto-socorros. No nosso caso do pronto-socorro, nós estamos tendo uma queda de 70%, 75% do movimento, mês a mês, desde abril para cá, que nós experimentamos essa queda muito significativa, muito grande. E o que está acontecendo? Que os meses de abril, maio, junho, eram meses onde a gente tinha um grande número das assim chamadas doenças respiratórias, bronquite, pneumonia, gripes, amidalites, otites, doenças que caíram de modo drástico em função do distanciamento social, do isolamento social. E a grande causa da disseminação do vírus nas crianças nessa época do ano sempre foram as escolas. É nas escolas que a gente diz que elas trocam vírus entre si e cresce o número dessas doenças respiratórias. Então, eu não tenho dúvida de afirmar, como falou Donato, como falou Gonçalo, como falaram os outros também, de que o momento não é de se pensar em abrir as escolas. Agora, de verdade, eu tenho uma preocupação muito grande também com o tempo que pode durar essa pandemia, essa situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil, em especial, e no nosso caso mais direto aqui em São Paulo. Então, eu acho que nós precisamos, sim, manter as escolas fechadas, mas estar trabalhando de modo muito sério, de modo muito consequente, em criar condições para que a gente possa retornar com segurança para as crianças e para os seus familiares. Então, eu acho que é hora, e a Sociedade de Pediatria tem trabalhado bastante nisso, tem saído muitas publicações com recomendações, já prevendo que em algum momento acabe se abrindo. Eu até estou mais confiante do que a maioria de vocês. Eu acho que mesmo a gestão municipal atual não vai se empenhar nessa abertura, até porque tenho medo mesmo do risco político que isso representa. Mas acho que nós temos que começar a pensar de modo sério, de modo consequente, que alternativas que nós temos, quais as medidas possíveis e necessárias para que a gente possa antever em algum momento a reabertura das escolas, porque me preocupa demais também a questão social. Existe a questão das famílias que têm dificuldade onde deixar os filhos para que os pais possam estar trabalhando, mas tem uma outra situação que me preocupa bastante, é que para muitas dessas crianças a refeição mais importante do dia é feita na escola. É onde eles têm uma ingestão calórica mais razoável, mais significativa durante todo o dia. Então, essas crianças estarem desprovidas dessa alimentação que é dada nas escolas também tem um significado importante para mim e também é um motivo da minha preocupação. Daí porque eu sou francamente favorável à manutenção das escolas fechadas nesse momento, mas acho que é fundamental que a gente trabalhe visando um segundo momento em que as escolas possam ser reabertas e as crianças voltarem a ter alimentação e a ter educação com segurança, com garantia. Acho que o resumo do que eu penso é isso. Só queria abrir uma exceção. A professora Ana Estela Haddad queria saber do senhor, professor, se está chegando no Menino Jesus informações sobre violência doméstica, abuso contra crianças e se pode estar aumentada a subnotificação da pandemia. Eu acho, aliás, é um prazer enorme voltar a falar com a doutora Ana Estela. Eu conheci bastante, ela visitou várias vezes o Menino Jesus e nos deu um prazer imenso da sua companhia lá, visitando o nosso hospital. Eu não tenho dados para falar isso, né? Acho que a sensação que temos e os relatos que a gente ouve, mas eu não tenho dados consolidados que me permitam dizer isso com alguma convicção. Acho que a minha impressão é que sim, mas eu, de verdade, eu não estou equipado com dados
que mostrem isso de modo claro, de modo transparente. Excelente, doutor Madeira, muito obrigado. Donato, devolvo a coordenação para você encaminhar algumas coisas que estão faltando de vídeos. Não sei se vai passar a fala do Cortella, mas agora você administra e dá o fechamento. Obrigado, Adriano, por coordenar, e obrigado a todos e todas que estão aqui com a gente, e aqueles que estão nos acompanhando, né? São 3 horas, quase 3 horas e meia de muito conteúdo. Acho que a fala do Cortella era uma fala da CBN, que ele autorizou que a gente utilizasse. Ele tem um problema de não poder participar por questões contratuais, mas ele está completamente de acordo com a impossibilidade da volta às aulas, mas acho que aqui já ficou bem claro, e a gente pode fechar com os vídeos que a Lucy propôs, mas eu só queria falar uma coisa antes. Primeiro, agradecer todos e todas, indistintamente, né? As falas se completaram, não se repetiram, trouxeram abordagens diferenciadas, então a gente fica muito feliz com essa somatória de energias, de argumentos que essa live propiciou. Eu queria dizer uma coisa: amanhã a gente tem uma batalha, mas não é o fim da guerra. E eu, como conheço aquela Câmara, eu sei que, assim, nós temos chances, mas elas não são grandes. Elas não são grandes. Vocês sabem melhor que eu. Mas ali não é infelizmente, a Câmara não é o terreno da educação. O terreno da educação é a escola. E é na escola que a batalha é fundamental. Porque se não tiver professores, professoras, funcionários, e se não tiver alunos, as aulas não voltarão. Então, a gente ainda tem um longo caminho aí nessa batalha, que eu acredito que, como a professora colocou agora no final, a gente está do lado certo da história, e nesse caso, eu percebo, eu tenho conversado com muita gente do povo, feito muitas reuniões, os pais e as mães não querem voltar. Não é que está dividido. A grande maioria, a esmagadora maioria, consegue compreender a pandemia e o efeito que será você colocar as crianças de volta para se voltar dia 8 de setembro, seriam 3 meses de aula. Se voltar dia 8 de setembro, que eles já estão descartando. Então, não tem o menor sentido isso, né? Não tem o menor sentido. Então, essa batalha nós vamos ganhar, essa guerra nós vamos ganhar. Mesmo que a gente perca a batalha amanhã, porque a gente tem que pôr as coisas para também não jogar toda a expectativa e depois dar uma desanimada, né? Ali, a batalha amanhã a gente pode perder, mas a guerra nós vamos ganhar, essa guerra. A Segunda Guerra, que diz respeito à questão das EMEIs e do dinheiro público para a escola particular, e o secretário foi, assim, de uma transparência absurda, né? Na Vejinha, eu acho que ele achou que estava agradando, e ele falou, não, nós vamos fazer o chamamento para vagas nas escolas particulares, porque é o jeito que nós podemos ajudá-las, colocando a política pública subordinada ao interesse econômico. Se quer ajudá-la, que tenha linha de crédito federal, que ninguém quer que acabe com a escola particular, mas não invertendo a política pública, subordinando. Isso aí é o fim do mundo. E essa batalha nós vamos ganhar também. Mesmo que a gente perca na Câmara, a gente vai ganhar porque juridicamente isso não se sustenta. Eles sabem disso, e agora eles estão com uma conversa, e só para terminar mesmo, não, mas a gente vai comprar vagas particulares fora do dinheiro dos 25% de manutenção e desenvolvimento de ensino. Vai ser além. Mas aí vem o problema colocado aqui. O problema não é nem 2020, porque 2020 você tem uma situação da prefeitura, por incrível que pareça, né? Pena que o Calegari não está aqui, mas porque não teve que pagar a dívida, porque recebeu recursos federais, porque tinha um superávit de 1,5 bilhão de equilíbrio orçamentário. Então, a Secretaria de Educação
tem dinheiro para gastar em 2020, ela não vai perder receita. O problema é 2021. 2021 é um problema, né? Porque a previsão de queda de arrecadação existe e esses benefícios circunstanciais esse ano não existirão. Então, você comprometer a compra de vagas para o ano que vem, você vai estar comprometendo o orçamento da educação de maneira absurda, porque além de transferir dinheiro para a escola particular, você vai tirar efetivamente dinheiro da escola pública, né? Então, essa batalha a gente vai ganhar também. Então, acho que a gente tem que ter essa perspectiva. O objetivo hoje era juntar mesmo, a gente conseguiu, e eu queria agradecer muito todos os sindicatos que se envolveram e que atenderam nosso convite, todos os fóruns, com cada um com sua característica, que também atenderam nosso convite, os nossos ex-secretários, a nossa querida Ana Estela Haddad, que está aqui firme desde o início até o final, ao doutor Madeira, que o Adriano convidou aqui em cima da hora, mas deu um depoimento super importante, né, porque o doutor Gonçalo Vecina ia ter uma aula nesse momento, não ia poder estar aqui presente. Então, a gente procurou fazer da melhor forma possível e também agradecer a professora Suzana por esse depoimento final, que fechou com chave de ouro aqui a nosso ato live, né? Então, eu queria agradecer nossos intérpretes de Libras, né? Que aí se esforçaram nessas 3h30, agradecer ao Adriano Diogo por ter ajudado a coordenar esse ato, agradecer a todos que se envolveram na preparação, a Cida Pérez, a Claudete, a nossa equipe toda aí. Então, dizendo que amanhã a gente vai estar lá para a batalha, vou lá presencialmente, não gosto de a Câmara está funcionando de maneira híbrida, presencialmente e virtualmente. Eu prefiro no virtual, mas amanhã a guerra é feia e a gente tem que estar no presencial lá, porque a gente tem mais instrumentos para debater, para obstruir, e a gente vai estar lá. Então, queria pedir para a gente fechar a nossa live com os vídeos que a Lucy gravou lá na aldeia Guarani de Parelheiros, né? Para a gente colocar essa questão indígena que também está representada na cidade de São Paulo e também nessa live. Então, Giga, vamos fechar com o vídeo. Muito obrigado a todos e todas. Naira. Rendo. Eu sou Potuporã, aquela bebê é a minha filha, Naira Rendo. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a volta às aulas que o governo tem estipulado. Bom, eu sou professora aqui na aldeia Crucutu, eu moro aqui na Tenondeporã, na terra indígena, e na aldeia Tenondeporã. E nós estamos afastados da escola, não só estamos afastados na escola por conta da pandemia, né? Uma semana antes de fechar a escola, houve o falecimento de um bebê. Nós tivemos o ritual, né? E depois de quase um mês, na verdade, mais de um mês, saiu o resultado que o bebê faleceu de Covid. Foi a primeira morte na aldeia, né? A gente tivemos 3 mortes na terra indígena, Tenondeporã, que tem 8 aldeias localizadas. Eu dou aula na aldeia Crucutu, para o 3º ano, e também aula de português e inglês para o 6º ano e para o 8º ano. Eu sou contra a volta das aulas agora, tanto quanto para as aulas indígenas, quanto para as aulas dos Juruá, das aulas dos alunos não indígenas. Não acredito que a escola... Ele continua, mas enquanto isso queria pedir desculpa para a professora Silvana, que eu chamei de Suzana, professora Silvana. Potuporã,
Qual é Tiemembu? Acredito que as escolas não estão preparadas para receber os alunos com segurança. Dentro da aldeia, as doenças pulmonares são as doenças que mais atacam. Os indígenas Guarani-Blá e a maioria dos indígenas tem pouco imunidade para essas doenças. Então, eu acho que muito perigoso mesmo as crianças voltarem. E nós temos vivido muitas dificuldades. Os alunos não têm tido aula. É muito difícil a gente conseguir sinal de celular. Nem todos os pais têm celulares, nem muito menos as crianças. O sinal de celular é péssimo. A gente não consegue, não é toda a aldeia que tem sinal de celular. Só em alguns pontos tem o sinal e ainda assim de forma muito precária. Por isso até que eu não estou participando desta live ao vivo, estou mandando esses vídeos para poder participar de alguma forma. E então a educação à distância para nós indígenas, ela não funciona. Além do que, a nossa maneira de aprender, nossa maneira de ensinar é na convivência. O governo do estado mandou para a gente, nos sinalizou, dizendo que as atividades tradicionais poderiam ser contadas como aula. Mas eu, como professora, acredito que este ano deveria ser suspenso, porque quando as crianças voltarem para a sala de aula, eu acredito que as crianças a gente tem que dar aula como se fosse o primeiro dia de aula, como se fosse o primeiro dia do ano de 2020, do ano letivo de 2020. Porque se não for dessa maneira, os alunos serão muito prejudicados. Tem o último pedaço do vídeo ou já encerramos? A minha participação vai ser curta, né? Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente não vou poder participar ao vivo, mas deixo aqui meu oi, meu agradecimento e agradeço por lembrarem da gente nesse momento tão difícil. Fiquem bem, fiquem em casa. Legal. Estamos com chave de ouro aqui. Eu queria, então, mais uma vez agradecer a todos e todas, professora Silvana, o Silvana Souza, e o Souza fez eu confundir com Suzana, mas, enfim, professora Silvana, muito obrigado pela sua participação e obrigado a cada um e cada uma que participou desse momento, que espero que seja um momento histórico, um momento de unidade e, como disse a professora, do lado certo da história. E isso é que vai nos animar para as batalhas que virão e para que a gente possa vencer essa guerra, vencendo essa guerra, evitando mais mortes, evitando que a gente chore mais vidas perdidas, né? Então, vamos para a batalha. Muito obrigado a todos e todas. Grande abraço. Cuidem-se que nós precisamos de cada um e cada uma na luta por um Brasil mais justo, por uma escola democrática, enfim, por um país melhor. Grande abraço a todos e todas.